Olá pessoal, hoje nós vamos mergulhar num dos paradoxos mais fascinantes da teologia cristã, que a gente encontra lá na primeira carta aos Coríntios. É uma daquelas passagens, sabe, que vira de cabeça para baixo o nosso jeito de pensar sobre poder, sabedoria e até sobre o que realmente tem valor. E logo de cara, o texto já lança uma questão que faz a gente parar para pensar. Será que Deus é, de alguma forma, contra o que nós consideramos sabedoria? Contra a inteligência, o bom senso? À primeira vista, parece que a passagem coloca a fé e a razão em cantos opostos do ringue. E aí então vem este versículo que é o coração de tudo. Ele estabelece o conflito central. Uma mensagem que para alguns soa como pura loucura, como algo sem sentido, é apresentada como a expressão máxima do poder de Deus. É exatamente aqui que o paradoxo começa a se desenrolar de verdade. Então vamos analisar essa primeira parte, o paradoxo divino. A grande questão aqui é como algo que parece ser o cúmulo da fraqueza, um Messias crucificado, é, na verdade, a própria demonstração da sabedoria e do poder de Deus. Aqui a gente vê claramente dois pontos de vista que são totalmente opostos, olhando para o mesmo evento. Para a lógica do mundo, a cruz é um símbolo de derrota, de fracasso, de loucura. Mas pela ótica divina, ela é o centro do poder e da salvação. É essa tensão que move todo o argumento. E isso deixa muito claro que Deus age de formas que a gente muitas vezes não espera. É contra-intuitivo. Enquanto a humanidade busca força em demonstrações óbvias de poder, o poder de Deus se revela justamente naquilo que o mundo olha e considera fraqueza. É uma inversão completa de expectativas. Bom, esse paradoxo todo nos leva inevitavelmente a um choque entre a sabedoria humana e a divina. Vamos explorar um pouco agora os dois caminhos que a humanidade costumava seguir na busca pela verdade e como, segundo essa passagem, os dois se mostraram insuficientes. O apóstolo Paulo lança essas perguntas no ar. Onde está o sábio, o mestre da lei, o filósofo? São perguntas retóricas, claro. O ponto dele é mostrar que a elite intelectual do mundo na época simplesmente não estava conseguindo captar essa mensagem. A lógica da cruz não se encaixava nas estruturas de conhecimento deles. A proposta aqui é bem forte, a de que Deus intencionalmente subverteu os sistemas de conhecimento humanos. Ao escolher um método que a sabedoria humana jamais conseguiria imaginar, ele acabou expondo as limitações da nossa própria sabedoria, abrindo espaço para um tipo diferente de verdade. Naquela época, existiam duas grandes correntes de pensamento. De um lado, os judeus, que esperavam um Messias poderoso e por isso buscavam sinais, milagres, como prova de autoridade. Do outro lado, os gregos, que valorizavam a razão, a lógica, a filosofia. Eles queriam uma sabedoria que fizesse sentido. E aí, no meio disso tudo, a mensagem era Cristo crucificado. Isso batia de frente com as duas expectativas. Não oferecia o sinal de poder militar que os judeus queriam e também não tinha a sofisticação filosófica que os gregos admiravam. Era algo totalmente novo que quebrava todos os padrões. A consequência disso era inevitável. Para os judeus, a ideia de um Messias que sofre era um escândalo, uma ofensa teológica. Já para os gentios, que viviam numa cultura que desprezava a fraqueza, a cruz era o maior símbolo de vergonha. Era uma loucura, algo inaceitável. A mensagem simplesmente não se encaixava. E essa frase resume de forma brilhante a grande inversão que o texto propõe. Aquilo que, do ponto de vista humano, parece tolice e fraqueza, é, na verdade, a mais pura e potente forma da sabedoria e da força de Deus. Ok, isso nos leva a uma pergunta fundamental. Mas por que escolher esse método? Por que esse caminho? Esta parte do texto revela o propósito por trás da escolha daquilo que o mundo em geral considera insignificante. O texto é bem direto. Ele afirma que o chamado de Deus não foi para a elite da sociedade de Corinto. Não foi para os mais sábios, nem para os mais poderosos, nem para os de famílias nobres. Pelo contrário, o foco foi intencionalmente colocado em outro lugar. E a seleção divina foi justamente nas coisas loucas do mundo, nas coisas fracas, nas coisas baixas e desprezadas, e até naquelas que não são. A lógica é completamente invertida, focando deliberadamente naqueles que não tinham status, poder ou influência para os padrões do mundo. E o motivo por trás dessa escolha é explícito, para que ninguém se glorie diante de Deus. A ideia é anular qualquer base para o orgulho humano. Se a salvação fosse uma conquista da nossa inteligência ou do nosso poder, o resultado natural seria a arrogância. A salvação, portanto, não é um prêmio pela nossa inteligência ou habilidade. Em vez disso, o plano divino a coloca como um dom completo, um presente. Isso anula qualquer mérito próprio e naturalmente direciona toda a glória, toda a honra unicamente a Deus. Certo.
Então, se a realização humana sai da equação, de onde vem o verdadeiro valor, a sabedoria e a justiça? A passagem não nos deixa sem resposta para essa pergunta. A argumentação chega ao seu ponto mais alto aqui. Todas as qualidades essenciais que a humanidade busca, sabedoria, justiça, santificação e redenção, não são encontradas dentro de nós mesmos, mas são dadas por Deus através de Cristo. Ele se torna a personificação de tudo isso. E isso leva todo o raciocínio à sua conclusão lógica, citando o profeta Jeremias. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A única fonte válida de orgulho ou glória não está no que uma pessoa fez, mas no que Deus fez por ela. O mérito é totalmente transferido da gente para a ação divina. E tudo isso nos deixa com a reflexão final bastante provocadora. Se a verdadeira justiça é um dom que recebemos em Cristo, qual é então o lugar ou o valor de qualquer tentativa nossa de autoconfiança ou de mérito próprio? É uma pergunta que desafia lá no fundo a nossa tendência à autossuficiência.